Olá, queridos, tudo bem? Queria te convidar a separar um tempinho hoje no seu dia para meditar na palavra do Senhor. Temos a oportunidade de estarmos juntos à noite, cultuando ao nosso Deus, mas também se você puder separar alguns minutinhos, ou se você não vai poder estar presencialmente, separe para poder cultuar ao Senhor na sua casa, no seu próprio coração. Nosso texto hoje é Lucas, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 14. Então, Lucas 3, do 1 ao 14. Leia o texto aí na sua casa e eu vou trazer uma breve meditação, bem rapidinho, sobre esse texto aqui. O texto começa a nos falar sobre o início do ministério de João Batista. Nós nos lembramos que ele foi anunciado pelo anjo, ele é fruto de uma intervenção miraculosa de Deus. Sua mãe, Isabel, é já idosa e estéril, e ela engravida. Ela e Zacarias, Isabel e Zacarias ficam muito felizes com aquilo, louvam ao Senhor, dão ao menino o nome de João, e ele agora vai iniciar o seu ministério profético, que é aquele de preparar o caminho do Senhor. O texto começa dizendo que ele percorreu toda a região do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Ele é a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção aqui, que o texto nos diz que o ministério de João Batista, de João, era pregar o arrependimento para a remissão dos pecados. Ele começa a pregar, mostrando que só há uma oportunidade de salvação: arrependimento. É interessante pensar nisso nos nossos dias, porque para muitas pessoas a salvação não é algo que, eu preciso transformar a minha vida por completo. Eu preciso crer em Jesus, e é bom ter uma religião. Então eu agora me apego a isso num sentimento religioso, e isso é suficiente para mim. Mas a mensagem de João Batista já nos lembra que precisamos nos arrepender. E arrependimento significa abandonar aquilo que fazemos e mudarmos de direção. É de transformação de caminho. Arrependimento não é só remorso por algo que você fez e depois você achou que não foi tão bom assim, ou que foi ruim, ou que foi inadequado. Arrependimento é abandonar algo que a gente faça, um hábito, uma prática pecaminosa, é abandonar e mudar de direção. Para que possamos ter vida, para que possamos ter os nossos pecados redimidos, resgatados, pagos pelo sangue do Cordeiro, precisamos nos arrepender. A salvação é fruto da graça de Deus, o sacrifício de Cristo na cruz, que nos alcança, mas sempre somos chamados à necessidade de arrependimento. João vai prosseguir, e conforme ele está diante das multidões, por muitas vezes ele é duro no seu discurso. Versículo 7 diz que ele chama assim: raça de víboras, quem vos ensina a fugir da ira vindoura, produzir frutos dignos de arrependimento. Porque eles diziam a si mesmos: nós temos por pai a Abraão, nós somos salvos, nós somos o povo de Israel, o povo escolhido, nós temos Abraão como pai. Ele diz: não, vocês precisam se arrepender. Isso traz uma outra mensagem muito interessante aqui para a gente pensar. Se é verdade que os nossos pecados só são purificados através da obra de Cristo, mediante o nosso arrependimento, ou abandonar, significa que também nenhum de nós tem acesso garantido a Deus, simplesmente porque nascemos num lar, ou numa sociedade, ou num povo cristão. Ninguém é salvo porque é filho de alguém crente. É só olhar ao seu redor e você vai ver quantos exemplos podemos ver disso. Pessoas que têm seus pais, sua mãe, seu pai, cristãos, e vivem uma vida totalmente desregrada. E o contrário também é verdadeiro. Pessoas que são cristãos e têm pais que estão longe do evangelho. A salvação ela é individual. Cada um de nós. Esse povo dizia: nós somos israelitas, somos filhos de Abraão. Obviamente somos parte do povo de Deus. João diz: não. É necessário se arrepender para poder entrar nesse reino. E aí depois ele vai dar alguns exemplos práticos disso, mostrando que a opção ao arrependimento e vida é o endurecimento do coração e a punição eterna, a ira. Ele está com um machado para cortar e fora aqueles que não se arrependem. Ele vai dar alguns exemplos práticos. Versículo 11, aquele que tem duas túnicas, reparta com o que não tem. E aquele que tem alimento, faça o mesmo. Depois, um pouquinho mais, versículo 13, os publicanos perguntam:
que nós devemos fazer? Ele responde: não cobrem além do que vos é prescrito. E também alguns soldados: e nós, o que vamos fazer? Ele diz: a ninguém extorquis coisa alguma, nem deis denúncia falsa, e fiquem contentes com o vosso soldo. O que João está exemplificando aqui? Ele não está dizendo que a gente precisa fazer isso para ser salvo. Ele está dizendo que aqueles que são salvos, que foram alcançados por Cristo, se arrependem dos seus maus caminhos e são transformados numa nova criatura e caminham num caminho agora de mudança. Aquele que tem sobrando, ele em amor ao próximo, divide. Aquele que antes era um roubador, porque assim eram os publicanos, né? Eles gostavam de extorquir o povo, cobrar além do exigido pela lei. Eles devem ser justos. E os soldados também devem ser justos, não denúncia falsa, não extorquir ninguém, estar satisfeito com os frutos, ou seja, não buscar propina. Sejam justos, vivam em amor. São os frutos de uma vida de arrependimento. O arrependimento não é só ir para a igreja e dizer: eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. O arrependimento é uma vida transformada. Que o Senhor nos use neste mundo para transformarmos a sociedade em que estamos inseridos, que tão injusta e que tanta falta de amor nós podemos perceber. Por um lado, que sejamos encontrados assim, homens e mulheres, arrependidos de verdade e vivendo uma nova vida transformada em Cristo. E por outro lado, sejamos nós também os anunciadores da necessidade de arrependimento neste mundo, assim como João Batista foi, para que eles possam ouvir, as pessoas ao nosso redor possam crer e, crendo, possam também ser transformados e assim possam glorificar a Cristo com as suas vidas. Que Deus nos abençoe. Amém.